Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Bimob, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Me chamo Pedro Alvarenga, ocupo a posição de diretor de RI da companhia. Comigo hoje estão presentes aqui o Pedro Ripper, nosso CEO, o Rodan Spielmann, nosso CFO. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes poderão não só nos ouvir durante a teleconferência, mas também visualizar os participantes e acompanhar a apresentação. Adicionalmente, todos os participantes poderão acessar a tradução simultânea em inglês, caso assim desejem. No canto inferior direito, há um botão Interpretation. Basta clicar e selecionar a língua desejada. For those that don't speak Portuguese, we have an English channel that can be used by pressing the Interpretation button on the bottom right corner and choose the option English. Logo após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Bimob, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Bimob e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Pedro Ripper, que fará os comentários sobre os resultados nesse início de ano. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Pedro, obrigado. Bem, bom dia a todos. Começando a agradecer aos nossos investidores e outros interessados aqui pela Bimob de participar hoje de manhã na comunicação dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2021. Como vocês devem saber, a gente é uma empresa recém-listada na Bolsa, agora fazem um pouco mais de 3 meses que a gente é uma empresa listada, e como tal, acho que faz sentido eu investir alguns poucos minutos só fazendo uma visão geral do business da Bimob. Para aqueles que já conhecem nosso business, eu prometo que eu vou ser breve, mas acho que acaba sendo um pouco útil, pelo menos nessas primeiras reuniões de resultados. Então, com isso, Pedro, pode passar o primeiro slide, por favor. A Bimob é uma empresa focada e especializada na distribuição e na monetização de serviços digitais através de meios de pagamentos alternativos. Entenda-se como alternativos fora do modelo de cartão de crédito tradicional, que muitas vezes é limitante. A gente se especializou muito em fazer esse modelo em países emergentes, onde o perfil de renda mais baixa ou a ausência de penetração de cartão de crédito para esse tipo de serviços é um problema, e com isso a gente criou uma plataforma para fazer essa distribuição de serviços. Nosso modelo é um modelo B2B2C, onde a gente chega ao consumidor final, sempre trabalhando em parcerias. Hoje essas parcerias são primordialmente concentradas em cima das operadoras de telefonia móvel. E por último, um traço específico nosso, a gente desenvolveu uma plataforma de distribuição digital, que a gente chama de Loop, que é uma maneira da gente ser bastante assertivo em definir que serviço a gente oferece para cada cliente e também conseguir uma maneira de trazer clientes a um custo de aquisição baixo e sustentável. Seguindo um pouco mais à frente, no próximo slide, a gente hoje divide as nossas receitas em 2 grupos principais de serviços. Nosso serviço original foi feito em cima da criação de assinaturas de jogos e aplicativos móveis, uma maneira que a gente descreve como se fosse um Netflix de apps and games para smartphones. Tem vários sabores de serviços em função dos perfis demográficos, alguns focados mais no segmento de jogos, outros segmentos infantis, mas a tese sempre é um modelo de uso limitado, com ticket baixo, ou seja, para que seja aderente ao tamanho do bolso dos países emergentes, e usando vários meios de pagamento alternativos, em especial o billing das operadoras, que acabam sendo, de certa forma, presentes em quase toda a população dos países que a gente atua. Segunda gama de serviços, elas são mais recentes, a gente começou há um pouco menos de 1 ano e meio, 2, são os serviços de microfinanças, onde a gente adianta alguns serviços de telecomunicações, de serviços digitais, para usuários que eventualmente não têm saldo, e com isso a gente toma um risco parcial em adiantar a oferta do serviço e cobrar por esse serviço depois. E também temos uma terceira categoria embaixo desse grupo, que é o serviço de comunicação e mensageria de voz, que a gente opera em parceria com as operadoras. Seguindo para o próximo slide, aqui a gente descreve um pouco como é que a gente
constrói as relações de venda com esses clientes. Existem basicamente duas formas que a gente faz. A primeira, que a gente chama de padrões de indústria, é muito baseado em campanhas de mídias digitais, onde a gente paga para fazer uma mídia digital, promove o serviço e tenta conquistar um novo cliente. E a segunda é baseado nesse canal, é uma plataforma que a gente desenvolveu em parceria com as nossas parceiras operadoras, onde a gente transforma pontos de contato desses clientes em oportunidades de venda de relacionamento, que é o Loop. Então, boa parte do nosso crescimento, como eu vou comentar mais à frente, normalmente vem desse segundo modelo de distribuição. Seguindo mais um slide, e o último aqui na introdução, a nossa empresa hoje, a gente tem, historicamente, 3 avenidas de crescimento, que se somam e existem de maneira paralela, crescimento orgânico nesse caso. A gente pode crescer entrando em novos países onde a gente ainda não opera e fazendo parcerias com empresas nesses países, ou, tipicamente, nesse caso, operadoras móveis. A gente pode crescer lançando mais serviços nas geografias onde a gente já, de certa forma, está presente. E a gente pode crescer, de certa forma, implantando o Loop e os nossos canais nas geografias que a gente já opera. E aí tem um pouco de um ciclo virtuoso, onde eu tenho canais, normalmente eu também tenho a possibilidade de criar novos serviços. Então, normalmente a gente monitora os avanços nessas 3 dimensões e os nossos planos de crescimento são galgados em metas de crescimento em cada uma das 3. Mais para frente a gente comenta um pouco de um plano de M&A, mas em grandes linhas a nossa estratégia de fusões e aquisições também segue essa mesma ótica. A gente olha empresas que sejam complementares do ponto de vista geográfico ou que nos ajudem a conquistar novos canais digitais ou que tenham serviços que sejam aderentes aos canais digitais que a gente já tenha, de forma que a gente possa acelerar a nossa trajetória de crescimento. Feita essa introdução, vamos falar um pouquinho então dos resultados. Tem 3 KPIs, ou 3 indicadores de performance que a gente tem comunicado, e eu acho que é interessante passar rapidamente pelos 3. Nesse primeiro trimestre, no primeiro indicador, que são as assinaturas pagas pelos usuários, ou seja, o usuário lá na ponta ele paga um valor adicional ao que ele está pagando na conta de telefonia dele, ou qualquer que seja a conta que ele tenha associado com nossos serviços. E sobre essa métrica, a gente terminou o período com 32 milhões, um pouco acima de 32 milhões de assinantes pagos, que é uma pequena redução em relação ao mesmo período do ano passado. Já vou comentar um pouco essa redução em luz das demais variáveis, mas melhor eu explicar as 3 primeiro. Segundo KPI que a gente segue, são também assinaturas, mas um modelo vendido no atacado, ou seja, são assinaturas que a gente, de certa forma, fornece para os nossos parceiros, operadoras, elas empacotam com os seus serviços de telecomunicações e oferecem, nesse caso, sem um custo incremental para o cliente final. Então, internamente, nós chamamos de bundles, fazendo uma referência ao termo de pacotes em inglês. Nesse caso, a gente terminou esse período com um pouco menos de 30 milhões, 29,6 milhões de assinantes, o que representou um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. E, por último, a terceiro KPI, que compõe esses 3 juntos, de certa forma, representam praticamente 100% da nossa receita, são as microtransações ou as transações de microfinanças, que são as vendas de transações de recarga, de adiantamento de pacotes de voz e de dados. A gente fez 42 milhões de transações no período, o que representa um crescimento de mais ou menos 7% em relação ao mesmo período no ano passado. Alguns dados para melhor compreensão desses números. Primeiro, como o cliente tipicamente é o mesmo e o tamanho do bolso dele também é finito, a gente, de certa forma, está sempre tentando equacionar essas 3 transações para trazer o melhor retorno e a melhor aderência de compra para o cliente. Então, não será incomum daqui para frente alguns crescimentos grandes em alguma linha, eventualmente vir em detrimento de alguma outra. Então, isso explica parcialmente essa mudança aqui, essa redução nas assinaturas pagas pelo usuário. O segundo dado, aí já é um dado muito peculiar do Brasil. O nosso mercado-alvo histórico tem sido clientes pré-pagos, os clientes de renda mais baixa, e no Brasil tem acontecido uma migração gradual de clientes com segmentos de planos mais altos, no Brasil chamados de planos controle e planos pós-pago. O Bemob tem trabalhado arduamente para criar uma oferta aderente a esse segmento de clientes. A gente tem começado a ter um sucesso ao atingir esses novos clientes
Então, nesse sentido, você vai, por enquanto, ter nesses clientes aqui misturados, clientes pré-pago e clientes pós-pago, sendo que nos pós-pago a receita é quase 10 vezes maior. Então, a indicação de clientes isoladamente não é o melhor proxy para receitas. Possivelmente, quando esse percentual de clientes for mais relevante pós-pagos, a gente eventualmente pode quebrar esse indicador para facilitar a modelagem e projeções futuras. E o último dado aqui, antes da gente falar de receita, teve um fenômeno muito específico, ou seja, tudo que eu falei agora até agora é estrutural. Teve um efeito one-off no primeiro trimestre, que a gente, de certa forma, viveu ele de maneira parecida no segundo trimestre do ano passado. Em função da pandemia, no final de março do ano passado, no Q2, a gente teve um processo de lockdown que acabou afetando a renda do segmento mais baixo da população dos países que a gente opera. E vocês podem ver que a gente caiu nessa época por volta de 35, quase 36 milhões para 32 milhões de clientes pagantes. E a gente, de certa forma, teve um fenômeno parecido agora nesse primeiro trimestre, em especial no último mês do trimestre, março. A gente teve um período de lockdown bastante agressivo no Brasil, e isso afeta de maneira pontual, mas relevante o nosso negócio. Então, recapitulando, tem um movimento estrutural, que simplesmente é mix de serviço, e tem um movimento pontual, que provavelmente ele começa a se reverter nos próximos trimestres, na medida que os países vão voltando à vida normal. Seguindo, então, Pedro, para o próximo slide, por favor. Isso fez com que a gente chegasse a um crescimento de receita de 8% no período, comparado com o mesmo trimestre do ano passado. E quando a gente olha essa receita quebrada sobre duas dimensões, a primeira é geográfica, a gente vê que a gente continua tendo uma boa evolução do ponto de vista de diversificação geográfica. Então, o mercado internacional teve um crescimento mais acelerado do que o crescimento do Brasil. E, especificamente, o Brasil também foi mais afetado pelo efeito da pandemia, foi muito mais concentrado aqui do que na maioria das geografias que a gente atua. E quando a gente olha essa mesma receita, agora não dividida por geografia, mas dividida por famílias de serviços, a gente vê também um movimento parecido com o que a gente tem visto nos trimestres anteriores, que a diversificação não só de geografia, mas de serviços também tem sido consistente. A gente cresce para 27,1% a nossa receita vindo dos novos serviços, vis-à-vis um pouco menos de 73% vindo de apps. Então, também tem uma progressão consistente com o que a gente mostrou no trimestre passado e consistente com a estratégia que a gente delineou para os nossos próximos anos. Para falar um pouco dos demais indicadores financeiros, eu passo agora a palavra ao Rodão, nosso CFO, que vai poder dar um pouco mais de cor e detalhes para vocês. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Então, no slide 8, a gente resume os principais indicadores de margem e resultado até chegar no EBITDA ajustado. A margem bruta nominal atingiu 42,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, que é 10% acima do mesmo período de 2020. Em termos percentuais, melhoramos 1,5 pontos quando comparado com o primeiro trimestre de 2020, chegando à margem de 67,5% sobre a receita líquida. Essa melhora gradativa é muito por conta do mix de serviços que o Pedro já comentou, de uma maior relevância dessas novas linhas de negócios que têm uma maior margem de contribuição para a Bimob. No gráfico logo abaixo, a gente pode ver as despesas administrativas e a gente pode observar que nesse primeiro tri de 2021 foi um total de 18,1 milhões contra 16,7 milhões apresentados no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento se deu basicamente em função da necessidade de expansão de algumas das nossas áreas e estruturas, basicamente por conta da abertura de capital. A Bimob tem uma forte cultura de gestão de despesas no dia a dia e sempre busca eliminar qualquer custo ou despesa desnecessária. Então, mesmo com esse aumento das despesas administrativas, a gente foi capaz de melhorar o nosso EBITDA ajustado, tanto nominal quanto percentual, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Então, a gente encerrou esse primeiro trimestre de 2021 com EBITDA ajustado
quase na casa de 24 milhões de reais, 12% superior ao primeiro TRI de 2020. E na comparação percentual, a gente também melhorou, teve uma evolução de 37,1% para 38,4%. Passando para o slide seguinte, então, nos slides anteriores, a gente mostrou o crescimento de receita e a melhora de margem. Isso faz com que o nosso lucro líquido também teve um crescimento, atingindo quase 14 milhões de reais, 12% acima do comparado no mesmo período do ano anterior. A Bemob segue no seu modelo de crescimento consistente e ganho de escala, que vem desde a sua origem. Parte desse modelo é através de um maior investimento em intangível, na medida que a gente tem reforçado cada vez mais nossa equipe de P&D. E, por outro lado, a gente é uma empresa totalmente asset light, com pouquíssima necessidade de investimento em ativo fixo, porque grande parte da nossa infra é através de contrato de aluguel e de serviços, trazendo uma maior escalabilidade para o nosso negócio. Como forma de acompanhar essa evolução da nossa geração de caixa, a gente utiliza um indicador aproximado, que é medido pelo EBITDA ajustado, deduzido do CAPEX. Nesse primeiro TRI de 2021, a gente atingiu essa geração de caixa de 16,5 milhões de reais, 7% acima do primeiro TRI de 2020, e tendo uma conversão de caixa muito positiva de 68,7%. Agora eu volto a palavra para o Pedro para dar continuidade à apresentação. Perfeito, Rodan. Dando um pouco mais de cor de como é que a gente tem evoluído a nossa expansão nas dimensões que a gente comentou, né? Então, por um lado, a gente está buscando crescer mais serviços em novas geografias, e a gente teve, apesar da pandemia e da impossibilidade de viajar, a gente conseguiu lançar serviços em mais 4 operadoras no período, 2 na América Latina e 2 na África. A África, diga-se de passagem, é um continente ainda parcialmente subexplorado para a gente e muito promissor. Finalmente, a penetração de smartphone na África começa a ficar acelerada e de uso de dados também. Então, é o ambiente perfeito para o nosso tipo de oferta. Então, com isso, a gente chega a ter 76 operadoras com nossos serviços ativos. A gente também lançou, na verdade, um país a mais, ou seja, são 4 operadoras em países que a gente já operava, do qual um país a mais, na África, o Quênia, trazendo mais 50 milhões de clientes endereçáveis. Isso, no fundo, mantém a consistência de 2 daqueles 3 eixos que eu comentei, que são o eixo de serviço e geografia, e vou falar agora rapidamente sobre o eixo de canais. Do ponto de vista de canais, a gente continua investindo arduamente e de maneira muito focada no Loop, a nossa plataforma para capturar jornadas dos clientes e transformar isso em oportunidades de venda. E a gente fez a primeira implantação do Loop nesse trimestre na América Latina com a nossa interface de voz, que é um dos vários pontos de contato do cliente, e numa plataforma nova, em nuvem, isso em contraste com a plataforma que tinha sido lançada no Brasil, que é uma plataforma que a gente chama de on-premises, que normalmente tem um ciclo de venda e de implantação muito mais longo. Então, essa plataforma da nuvem, para a gente, é um marco importante, que era o único elemento do Loop que você tinha uma infraestrutura local que tinha que residir dentro do nosso parceiro, dentro das operadoras. Então, é um marco importante, apesar de ser uma operação pequena, num país pequeno, que é o Peru, ela é bastante simbólica para a gente, porque ela é uma primeira implantação dessa plataforma, que é a que a gente pretende usar para expandir para os demais diversos países. Então, é bom ver ela funcionando em operação e bem. E número 2 é a primeira venda de microserviços também fora do Brasil, usando essa mesma plataforma. Então, a gente está fazendo um serviço de agendamento de voz, de chamada de voz, nessa mesma operadora. Então, é um bom indicador. Ele ainda não muda o ponteiro dado sua escala, mas ele é uma boa prova, ele valida a hipótese que essa plataforma funciona bem e escala. Esperamos em breve ter, aí sim, parceiros maiores e maiores escalas que possam trazer mais crescimento para a gente. Segundo, acho que dado relevante aqui em relação a canais, apesar do Loop ser o nosso maior foco, que são os clientes que, de certa forma, vão até as operadoras e a gente trabalha com eles, a gente também pode ir atrás dos clientes usando campanhas de mídia digital. E a gente conseguiu começar a fazer campanhas se alavancando informações que tem no Google, ou desculpa, melhor, que tem no Loop,
e em parceria com o Google, ou seja, a gente faz campanhas direcionadas, criamos uma relação direta com o Google e estreamos esse primeiro trimestre essa relação direta, tem se mostrado promissora, ou seja, a venda de serviços através de campanhas digitais pagas, usando campanhas na plataforma do Google e ainda se alavancando do meio de pagamento e dos canais que a gente já tem. Aqui, esse tipo de campanha ele vai ser especialmente importante quando a gente começar a gradualmente conquistar clientes de renda mais alta, ou seja, clientes no segmento pós-pago e controle, como eu comentei um pouco no início aqui da apresentação, a gente acha que é uma fronteira nova para a Bemob, muito relevante, e para isso a gente vai ter que começar a fazer uso de canais adicionais que complementem o loop. Então, essa parceria vem muito no intuito de conquistar esse novo segmento de clientes. Tá? Então, dados promissores ainda não são materiais no nosso número do primeiro trimestre, mas existe uma expectativa que na segunda metade do ano isso aqui venha a ser já um componente mais relevante do nosso crescimento de receita. Um dado só de background que eu acho que ajuda a entender por que a gente acha que isso aqui é relevante, enquanto nos países fora do Brasil que a gente atua, o mercado ele é primordialmente pré-pago, no Brasil já existe uma mudança de mix de clientes. Mais de metade dos clientes agora já são pós-pago e controle, está mais ou menos estável nesse percentual, mas mais ou menos 75% a 80% da receita dos clientes está nesse segmento, nas receitas que eu digo da indústria de telecom. Então, claramente, você tem um revenue pool aqui bastante maior se a gente conseguir ser efetivo nessa gama de clientes. Daí um pouco a relevância da parceria. Seguindo aqui para o último slide, então algumas considerações finais aqui para a gente poder fechar essa parte e passar para perguntas e respostas. Então, a gente tem mantido a consistência do plano de crescimento internacional e na diversificação de serviços, de forma a ter uma empresa que seja mais resiliente e com mais avenidas de crescimento. Isso mostra pela diversificação de receita que a gente mostrou no início da apresentação. A gente encerra esse período agora já com 76 parcerias. A ideia aqui é continuar crescendo esse número e, em breve, não só mais com operadoras móveis, mas com outras empresas que tragam a possibilidade de distribuição de serviços digitais. Como eu comentei na call passada, estamos começando a trabalhar com algumas fintechs, então, em breve teremos lançamentos que vão se somar nesse número. A gente continua expandindo o Loop como principal pilar para viabilizar a conquista de novos assinantes a um custo de aquisição sustentável. Esse marco que eu comentei, com esse lançamento do Peru, apesar de pequeno, ele é bastante relevante para a gente simbólico, porque, de fato, a gente está inaugurando um modelo de negócio que até então estava só no Brasil, fora do Brasil, o que reforça a nossa crença que a aderência é muito forte, tem muito mais a ver com o segmento de cliente e menos a ver com a geografia especificamente. E também estreamos uma plataforma nova, que é crucial para o nosso crescimento fora do Brasil de uma maneira mais rápida do que a gente tem feito até agora. E o último é muito mais aqui reconhecer que, apesar de a gente estar num segmento que foi muito afetado pela Covid, que é o segmento de renda mais baixa e que tem o bolso mais afetado, o negócio se mostrou mais uma vez bastante resiliente e a gente conseguiu crescer nossos principais indicadores financeiros, mesmo tendo um período de vento contra. Isso indiretamente diz que a gente, sem esse vento contra, deveria ser capaz de melhorar um pouco a cadência de crescimento em praticamente todos os indicadores. Bem, dito isso, Pedro, você quer dar alguma orientação antes de a gente abrir para perguntas e respostas aqui na nossa dinâmica do Zoom? Sim, muito brevemente, obrigado aí, Pedro. A gente vai iniciar a sessão de perguntas e respostas agora, tá? E para quem desejar fazer alguma pergunta, eu só peço que ou digitem diretamente na seção de Q&A, que está disponível na parte inferior da tela, do próprio Zoom, ou cliquem na opção Raise Hands, caso vocês prefiram falar diretamente. Tá? Bem, perfeito. Com isso, vou começar aqui com a Gabriela. A Gabi já foi a primeira aqui a levantar a mão logo no início. A Gabi, eu estou aqui abrindo o seu áudio. Em princípio, deve dar para te escutar agora, se você tirar do mudo. Escutando? Perfeitamente. Tudo bem? Boa, obrigada. Tudo bem, e vocês?
Tudo ótimo. Bom, obrigada pelo call, Pedro, Alvarenga, Rodan. 3 perguntinhas rápidas aqui do nosso lado. A primeira delas, com relação ao Loop, né? Vocês comentaram dessa expansão para um operador agora no TRI. Eu queria entender só como essa expansão deve se desenvolver ao longo de 2021, né? A que passo isso deve ocorrer? Agora, principalmente com essa parceria do Google, vocês puderem comentar um pouco sobre isso e também sobre como tem andado a implementação da plataforma nessas últimas 6 operadoras que vocês expandiram nos últimos 15 meses. Além disso, também, se você puder comentar um pouquinho a respeito do pipeline de aquisição, eu sei que é difícil dar um pouco de cor sobre isso, mas só um pouco a respeito de time, né? Se a gente deve esperar alguma coisa para esse ano, se tem acabado, se tem demorado um pouco mais do que vocês estavam esperando, né? Essas conversas. E, por último, também, se pudesse dar uma cor em potenciais conversas com parceiros aí fora do segmento de telecom, aí talvez alguma parceria no segmento de microfinanças, com bancos. Bom, basicamente isso. Obrigada, pessoal. Perfeito, Gabriela. Então, vamos por parte. Em relação à primeira, o Loop, para efeito da apresentação, a gente sempre simplifica, né? E a gente diz que quando a gente faz uma primeira implantação de alguma parte do Loop numa operadora, a gente implantou o Loop, né? Isso é muito mais uma simplificação para, pelo menos, poder compartilhar com vocês algum indicador, mas, na prática, o tempo inteiro a gente está tentando expandir, mesmo implantações existentes do Loop, nas operadoras que a gente já trabalha hoje. Então, isso tem acontecido já de maneira consistente. O primeiro trimestre foi um trimestre um pouco mais devagar em relação a novas operadoras, tá? Se você olhar os trimestres anteriores. E de novo, esse processo ele é assim mesmo. Vai ter trimestres que vão ser vários processos de venda longos que, de repente, destravam e implantam vários de uma vez, e vão ter trimestres que vão ter menos. É um pouco da natureza da venda B2B, que é, de certa forma, a venda que está por trás de uma implantação do Loop. Mas a resposta tem sido consistente e estão performando de maneira dentro do esperado. Tanto as novas vendas, como as implantações que a gente fez há menos tempo e que estão ainda em fase de entrega. Minha expectativa, obviamente, é que se a gente tiver um segundo semestre que a gente possa voltar até o mínimo de viagem, que é uma coisa que nesse momento não dá para prever, a tendência é que isso melhore e a gente melhore nessa cadência. Mas eu não estou trabalhando com essa hipótese. A gente prefere trabalhar com uma hipótese mais conservadora, que a gente ainda tem um ano, ainda menos possibilidade de fazer engajamentos assim, presenciais, e com isso, assim, eu acho que o mais natural é uma performance de novos lançamentos do Loop mais consistente com os últimos 12 meses. Mas indicando que se a gente puder voltar a viajar, muito provavelmente isso acelera. Então, isso fica como um potencial upside para esse tipo de venda de ciclo mais longo. Em relação à tua segunda pergunta, Gabriela, só para me refrescar a memória. Então, a primeira era em relação ao Loop, a segunda era em relação acho que você tinha perguntado... M&A. Até acho, desculpa comentar em relação um pouco ao Google também. Aqui do Google, eu acho que são duas coisas que nos levou a formalizar essa parceria. Tá? A gente já fazia campanhas pagas em mídias digitais, com Google, com Facebook, mas historicamente, como a grande maioria das empresas, através de agências especializadas e numa escala mais tímida. Recentemente, no último ano, a gente acabou criando o know-how e expertise de fazer isso internamente. Tem muitas peculiaridades do tipo de campanha que a gente faz quando você termina essa campanha fazendo uma transação num meio de pagamento alternativo, e a gente viu que existe muito pouco, se é que existe alguma agência especializada nesse tipo de aquisição de usuário. Então, a gente acabou internalizando nos últimos 6, 7 meses esse know-how dentro de casa, desenvolvendo uma relação direta com o Google, onde a gente se alavanca em dados que tem no Loop, para a gente poder fazer campanhas mais assertivas e, com isso, desenvolvendo um know-how que a gente acredita que vai ser muito importante para o médio e longo prazo. Então, aqui não é algo que eu acho que, de novo, vai mudar o ponteiro de imediato, mas como eu explicitamente tenho dito que a gente quer subir um pouco na cadeia de clientes de renda mais alta, a gente dominar essa competência, ela vai ser muito importante. A gente já está começando a ser um parceiro relevante para o Google globalmente, e a tendência é isso acelerar. Mas eu diria que sim, é uma aposta de médio e longo prazo, só para a gente alinhar aqui expectativas. Migrando para a tua segunda pergunta, em relação ao M&A, obviamente aqui eu não posso comentar demais, mas sem cruzar nenhuma linha, eu posso dar alguns dados. Ou seja, a gente, mesmo na fase pré-IPO,
quando a gente estava fazendo roadshow e os dados que a gente, de certa forma, compartilhou no prospecto, a gente falava de um pipeline, diferentes estágios, e a intenção de conseguir concretizar alguma coisa ainda no primeiro ano. Passado agora 3 meses, a gente não mais focado na abertura de capital e agora sim focado na execução do business, eu posso adiantar que está indo super bem. Os times estão aderentes àquilo que a gente imaginava, então não estão tomando mais tempo, não. São naturais do processo de M&A. Aqui a ideia, como eu já comentei antes, não é um roll-up de comprar uma dúzia de empresas da mesma natureza. São empresas que têm um bom fit estratégico, que elas sejam capazes de ter uma grande sinergia de receita, ou seja, empresas que a gente seja capaz de encaixar na nossa plataforma de distribuição e a gente seja capaz de acelerar o crescimento histórico que as empresas vão tendo. Então, dito isso, a gente está confiante que a gente consegue, sim, esse ano, ainda concretizar pelo menos algum acordo relevante. Obviamente, não posso dar muito mais informação do que isso, e está aderente ao que a gente tinha comentado antes. Tá? Então, em breve, assim que a gente puder ter mais notícias, a gente compartilha um fato relevante, e aí vamos ter a chance de poder explicar melhor a tese das eventuais aquisições que acontecerem. E Gabriela, pode só refrescar minha memória da terceira pergunta? Claro, Pedro. Sobre parcerias, eventuais parcerias, principalmente aí, talvez no segmento de microfinanças. Perfeito. A gente tem 3 parcerias, vamos lá, em andamento, em graus de maturidade diferentes, mas aí menos ligado a microfinanças, mas mais de expandir o nosso modelo B2B2C para trabalhar não só com as operadoras móveis, que são historicamente nossos grandes parceiros, mas também reconhecer que as fintechs têm demandas e oportunidades e desejos parecidos. Me explico um pouco, né? As operadoras, de certa forma, elas passaram por uma fase de conquista acelerada de clientes, para uma fase onde elas tentam rentabilizar melhor essas bases, oferecendo os diferentes serviços, seja para se diferenciar, seja para rentabilizar suas bases. E é nesse, vamos dizer assim, de certa forma, é nesse entorno que a gente desenvolveu nossas parcerias, né? A gente alavanca nos meios de pagamento e nos canais de distribuição que elas têm, e a gente, por outro lado, contribui trazendo receitas incrementais para os nossos parceiros. Quando você olha um pouco o que está acontecendo no mercado dos bancos digitais, das fintechs, é muito parecido, né? Talvez defasado alguns anos. Você está numa fase muito acentuada de crescimento e conquista de novos correntistas digitais, de certa forma bancarizando um segmento da população que não era bancarizado. Então, isso ainda está acontecendo, mas de maneira concomitante, começa a vir aquele segundo desafio de, bem, agora que eu tenho uma base grande, eu como uma fintech, um banco digital, eu preciso fidelizar essa base, eu preciso rentabilizar essa base, ainda mais num ambiente onde a maioria dos serviços core financeiros estão sendo dados de graça, sem tarifas. Então, é quase que um ambiente perfeito para estabelecer parcerias onde a gente possa trabalhar com esses parceiros, criando alternativas de serviços digitais que eles possam oferecer para suas bases de clientes e alavancando seus meios de pagamento, que nesse caso é o acesso direto à conta. Então, a gente continua imbuído de construir essas parcerias. A gente ainda não está no modelo de escalar com dezenas, até botar de pé talvez umas 2 ou 3 para provar a hipótese. E a gente espera esse ano ainda poder compartilhar pelo menos uns 2 lançamentos, 1 ou 2 no Brasil, com empresas de grande porte nessa área, e um na Índia, uma empresa mais focada no modelo de wallet, e aqui no Brasil uma wallet e um banco digital. Então, esperamos em breve poder compartilhar mais. É uma experiência, de novo, mas uma experiência que parece fazer bastante sentido, na medida que os pontos de dores do cliente final são os mesmos e os pontos de dores e oportunidades dos nossos parceiros são muito semelhantes, apesar de serem indústrias muito diferentes. Mas, nesse caso, a gente acredita que a gente está muito bem posicionado para estabelecer essas parcerias. Gabriela, era isso? Ótimo, Pedro. Ficou super claro. Obrigada. Obrigado a você. Vamos aqui partir para o próximo que eu tenho aqui, é o Bernardo, da XP. Bernardo, eu te tirei te dei o direito de áudio aqui. Tudo bem, Bernardo? Bom dia, Pedro. Tudo Bom bom? dia. Tudo bom? Bom dia, Pedro Rodão Alvarenga. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre a expansão dos serviços de microfinanças.
Vocês anunciaram a primeira expansão para fora do Brasil, né? Entendi na explicação que é uma operação ainda pequena, mas eu queria entender, explorar um pouquinho melhor o ciclo dessa expansão junto ao cliente, né? Se já era um cliente de Apps and Games que vocês estão expandindo o relacionamento à medida que vocês vão implementando o Loop na operadora. E a segunda pergunta é sobre a diversificação de canais, né? Eu entendi que vocês estão em conversas bastante adiantadas com bancos digitais e outras de financial service, mas além desse canal, e voltando aqui para o mundo de telecom, eu queria entender se o mercado das ISPs, né, dos provedores regionais de fibra, se esse canal poderia ser interessante, né, para a distribuição de apps and games. Obrigado. Perfeito, Bernardo. Vamos para a primeira parte aqui. O caso do Peru foi um caso, assim, um pouco atípico, assim, porque é uma operadora que a gente não tinha apps and games e a gente não tinha o Loop implantado. Então ele era um caso até menos óbvio, tá? Era uma operadora que ela resolveu começar a relação com a gente porque ela achou interessante essa ideia de pegar lá uma chamada que simplesmente dava erro quando o cliente ficava desconectado e usar isso para criar um novo canal de relacionamento, e especificamente ela se encantou com a ideia de poder criar uma maneira de rentabilizar adiantando essa chamada. Então era meio um ganha-ganha, um serviço simpático para o cliente final dela e que poderia representar uma maneira de monetizar. Então foge um pouco do playbook, que é o playbook mais natural, porque a gente meio que no mesmo deal lançou uma operadora nova, lançou um canal novo, um pedaço do Loop, e já implantou uma primeira modalidade de microfinanças. Nesse caso, foi especificamente o de adiantamento de chamadas, que é uma das 4 modalidades de microfinanças que a gente atua, né? Só relembrando, né? A gente adianta chamadas de voz, a gente adianta pacote de dados, a gente adianta recarga ou, eventualmente, vende recarga. Essas são as 4 modalidades. No Peru, a gente começou, então, quase numa operação Greenfield. O playbook mais natural, Bernardo, e provavelmente os próximos cases que a gente vai poder comunicar, vão seguir operadores que a gente já tem o Loop, e, de certa forma, é o lugar mais natural. Eu já tenho o Loop, eu já vendo, eventualmente, só apps and games, e é o lugar mais natural para aproveitar esse canal que já está, de certa forma, disponível e tocando no cliente, para oferecer alguma dessas outras modalidades. Então, assim, o que a gente imagina daqui para frente, ou pelo menos nas 4 oportunidades que estão mais quentes que a gente está nesse momento, elas são oportunidades em operadoras que a gente já tem um relacionamento e que ela já tem parte do Loop, pelo menos, implantado, com apps and games sendo vendido, e a gente passaria a oferecer alguns serviços adicionais. Tá? Um outro tema, Bernardo, que você não perguntou, mas vou aproveitar uma carona na sua pergunta, aqui em microfinanças, a gente claramente vê que onde vão ter 2 avenidas de crescimento que vão fazer diferença. A orgânica, lá o que eu descrevi agora, mas aqui claramente o desejo é queimar algumas etapas através de algumas aquisições. Então, não entrando em detalhes demais, em microfinanças a gente acha que existe muita oportunidade de queimar etapas, pegando empresas que já têm ofertas em alguns países estabelecidos, mas não têm os canais adequados, e aí a tese é somar canais e operadoras que a gente já tem com empresas que eventualmente já têm essas ofertas que seriam complementares à nossa. Então, acho que essa acho que é um segundo comentário. Bernardo, se me permite, você pode só me refrescar a memória aqui da sua segunda pergunta? Sim, Pedro, perfeito. A segunda pergunta é sobre diversificação de canais, né? Ainda em telecom, mas passando para esse mundo das ISPs, dos provedores regionais, basicamente de fibra, né? Perfeito. A gente vê 3 oportunidades diferentes de diversificação de canal, tá? Então, dentro das próprias telecoms que a gente já tem o Loop, mídia paga, mas uma mídia paga muito mais direcionada em função dos dados que a gente tem, para pegar os clientes de mais alto valor, que nunca ficam sem saldo porque não são pré-pagos. Então, é uma aposta. A segunda aposta, a gente comentou aqui na pergunta da Gabriela do Itaú, olhar canais via parcerias além de telecom. Lembrando que, de certa forma, eu estou chegando muitas vezes no mesmo cliente, só que eu chego nele através de um outro ponto de contato. Tá? E os ISPs, a gente tem olhado de maneira mais tímida, tá, Bernardo? Porque hoje as nossas ofertas elas são muito focadas no dispositivo móvel, né? No smartphone. E no meio de cobrança desse dispositivo móvel, que costuma ser a conta pré-paga, controle ou pós-pago. Então, assim, os ISPs, apesar de existir um boom, né, já serem quase que os líderes em banda larga fixa,
a gente acha que existe, sim, uma oportunidade, mas ela é menos aderente à nossa oferta hoje do que aos clientes móveis. Ou seja, se olhar bem, o nosso segmento é praticamente serviços digitais móveis. A gente tem um ou outro serviço de games até para o mundo de PC, mas não é a nossa fortaleza e, consequentemente, não é o nosso mercado-alvo, pelo menos para os próximos 12 meses. Perfeito, Pedro. Se eu puder fazer só uma última pergunta sobre o programa de estoque de recompra que vocês anunciaram, só para entender um pouquinho mais no detalhe o racional desse programa. Tá ótimo. Aqui é um programa especificamente focado em fazer hedge para um plano de incentivos de longo prazo. A Bemob, mesmo no mundo da sua vida pré-IPO, ela tinha um plano de opções e que foi substituído por um plano equivalente na abertura de capital para dar continuidade a ela, que no nosso caso é um plano de Phantom Stock Options. Então, no fundo, os executivos têm um incentivo de longo prazo associado ao valor da ação da Bemob, ou seja, associado à apreciação do valor da Bemob. Ele vai até 2025, tem várias datas, várias safras desse modelo, e o objetivo específico desse plano de recompra é para a gente poder fazer um hedge caso o valor da ação da Bemob dispare, que é para isso que a gente está trabalhando. Então, assim, exatamente para a gente não ter uma notícia boa não virar uma notícia ruim, ou seja, se a gente continuar criando valor e construindo valor através da apreciação da nossa ação, que a gente não tenha um impacto de caixa relevante. Então, é um plano pequeno de compra, são 2 milhões até 2 milhões de ações, que equivale a mais ou menos uns 2% até 2% do capital, e com isso a gente teria o potencial de redear uns 95% do plano se a gente escolher fazer a compra total. Então, essa é a única e exclusiva razão para esse plano. Ótimo, Pedro. Muito obrigado. Obrigado você. A próxima que eu tenho aqui é o Fernando da Trópico. Fernando, eu vou abrir o áudio para você, tá? Fernando, no princípio, o áudio está aberto. Oi, Pedro. Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeito. Tudo ótimo. Muito bem. E aí, Rodan? Faz tempo que a gente não conversa, hein? Tudo bem, Fernando? Bom te ver aqui. Então, Pedro, eu queria conversar com você sobre 2 assuntos. O primeiro deles é sobre, eu não sei se você viu o resultado da Oi, que saiu anteontem, e eles tiveram uma queda muito relevante do pré-pago, né? Foi aproximadamente 30% de queda no pré-pago e 10% na queda do pós-pago. E eu não vi os outros resultados, mas eu acho que isso é uma condição da economia, porque as pessoas estão ficando sem dinheiro. Como que isso impacta a sua estratégia? Porque você depende muito do pré-pago, né, no serviço para as operadoras, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é um pouco mais complexa e eu de fato não sei se isso tem a ver com você, mas de qualquer forma, essa briga que a Apple está tendo com a Epic Games do Fortnite, onde a Epic está querendo colocar o seu próprio sistema de pagamento dentro da Apple Store, a priori, isso burla o sistema de billing que a Apple coloca nos jogos dela. Como você tem o seu sistema de billing, qual é o risco de os seus caras que fornecem jogos para você também quererem botar um sistema de billing próprio dentro do negócio deles? Ou não, ou estou viajando, isso é coisa de maluco. São essas 2 perguntas. Legal, ótimo. Adorei as 2 perguntas. Vamos por parte. Você está certo, eu li sim o resultado da Oi, como eu normalmente leio das principais operadoras. E salvo, se eu não me engano, a Vivo, que conseguiu segurar as pontas um pouco no pré-pago, todas sofreram com esse impacto da economia, principalmente, né, no segmento de renda mais baixo, que é exatamente o segmento que tem interseção com o pré-pago. A Oi foi a que teve esse impacto mais acentuado, se a minha memória não me falha, mas isso foi geral e normalmente tem esse efeito econômico muito acentuado especificamente pelo lockdown, ou seja, principalmente quando você está num país de economia muito informal, se você não consegue trabalhar, você não tem renda, e isso afeta diretamente o pré-pago. E aí, casando uma coisa com a outra, afeta sim a gente, por isso até que a gente está, de certa forma, orgulhoso com o nosso resultado de Q1, né? A gente, aquele comentário que eu fiz lá, que apesar da pandemia, no fundo, foi exatamente em relação a isso, né? Dado que a pandemia afeta justamente esse segmento da população,
de maneira mais dura, e esse segmento da população fica com o bolso mais restrito, isso afeta também a nossa capacidade de manter esse cliente como assinante e de poder cobrá-lo. Então, o primeiro trimestre ele teve sim esse vento contra, da mesma maneira que a gente teve no segundo trimestre do ano passado, que também foi um período bastante duro. Então, a tendência, se você tem menos esse vento contra, a economia melhora um pouco, a gente toma um vento a favor. A médio prazo, tá, Fernando, assim, se a gente conseguir, for bem sucedido de penetrar esses outros segmentos de renda, como o pós-pago e o controle, que a gente tem trabalhado, e esses clientes novos, através das parcerias com bancos digitais, a gente pode ficar mais redeado, né, mais balanceado. Mas o pré-pago sempre vai ser muito relevante para o nosso negócio. A gente tem um diferencial porque a gente entende bem esse segmento, a gente não acha isso uma fraqueza, eu acho que é uma das fortalezas. Mas então a tua pergunta é super pertinente, porque a gente conseguiu crescer apesar de ter tido um vento contra nesse segmento, que é o nosso principal. Passando para a tua segunda pergunta, e aí já te adiantando, zero viagem no teu comentário, ele é super pertinente. O nosso mercado hoje de meio de pagamentos digitais para serviços digitais, ele é quase um duopólio, onde você tem aí 90 e tantos % que está na mão de duas empresas, que por sua vez controlam os sistemas operacionais dos smartphones, a Apple e o Google. E sempre que você tem duas empresas controlando 98% do mercado, é natural que gere aí N discussões de práticas não competitivas e um desconforto geral do mercado. Esse caso da Epic é só mais um de vários outros, tá? De empresas que acham que elas deveriam ter o direito de distribuir nessas lojas, mas não estarem presas aos seus respectivos meios de pagamento. O que a gente faz, de certa forma, é isso já. A gente tenta se colocar como uma terceira via para justamente developers que ou reconhecem que essas duas plataformas têm suas limitações para o tipo de cliente que elas chegam, ou tipo de meio de pagamento, ou porque os modelos de comercialização não são os mais adequados. Existem players como nós que criaram uma espécie de uma terceira via. Então, a gente vê com muitos bons olhos, tá? É uma discussão que a gente acompanha faz muito tempo. Agora, obviamente, ela está no ápice, porque tem um processo de muito high profile público, né, da Epic e com a Apple. A minha diversão do final de noite é ler um pouco quais foram as novidades do processo, mas a gente vê como uma oportunidade, porque provavelmente um dos efeitos colaterais disso é um pouco mais de abertura da Apple e do Google para poder manter as suas plataformas ainda de maneira muito bem sucedida, mas não se caracterizarem com práticas monopolistas. Se o mercado de fato for para lá, isso tende a diminuir um pouco do atrito para que a gente possa, inclusive, trazer mais parceiros. Então, a gente vê isso muito mais como uma grande oportunidade do que uma ameaça. Dando um teaser aqui, a gente tem até uma evolução da nossa oferta de games móveis que a gente vai provavelmente lançar no segundo semestre, que vai, de certa forma, fazer o uso um pouco dessa disputa que você comentou. Não posso comentar algo muito além disso, mas assim, você está super certo em dizer que é algo relevante. Não é algo, acho que vai mudar material na nossa empresa no curto prazo, mas é um vento que a derivada é positiva. Então, a gente torce para que dessa disputa tenha um mercado menos fechado, mais aberto, e eu acho que esse direcionamento seria muito bom. Perfeito, entendi. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui no chat, senão a gente pode encerrar aqui. Gente, eu acho que passamos aqui as principais perguntas, batemos quase que uma hora de apresentação. Então, mais uma vez, agradecer a todos pelo tempo e pelo interesse investido na Bimob, e esperamos estar juntos novamente daqui a um trimestre, para poder compartilhar da evolução contínua aqui do nosso negócio. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia.